Lucas 4 diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, não se assuste que está chovendo, deixa a chuva cair. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Senhor Jesus, que a tua palavra tenha livre curso no meu coração, e que o meu coração seja terra boa, que ela frutifique e produza frutos, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Processos. O que são processos, queridos? Processos são sequências de atividades e tarefas ordenadas, com o objetivo de se chegar a um resultado final e esperado. No nosso caso, como cristão, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Um exemplo de processo bastante comum é a receita de um bolo, onde você junta os ingredientes, mistura os ingredientes, leva ao fogo, ao forno, e depois de assado tira e o produto está pronto. Isso se você não quiser aperfeiçoá-lo ainda mais, com uma cobertura, com enfeite e por aí afora. Jesus começa o seu ministério terreno, passando pelo processo de preparo. Primeiro ele foi batizado, e depois passa pelo treinamento prático do que seria a realidade do seu ministério. E qual seria a realidade do seu ministério? Um confronto constante contra o mundo das trevas. Durante todo o seu ministério, Jesus teve esse confronto constante com o mundo das trevas. É importante destacar, salientar, irmãos, e perceber que os processos que Jesus começa a passar acontecem após o seu batismo, quando efetivamente o seu ministério terreno estava começando. Nós somos seguidores de Jesus, amém? Discípulos dele. Portanto, isso indica claramente que a partir do momento que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, passamos pelo batismo, que é a evidência física exterior, que a evidência interior é a ação do Espírito Santo dentro de nós, a regeneração que começa de dentro para fora. O batismo é evidência disso. Eu costumo dizer que o batismo não salva, o batismo é evidência de que sou salvo, né? Eu sou batizado porque sou salvo, não é para ser salvo, esse é o processo.
Sou salvo e logo sou batizado, porque me torno um discípulo de Jesus, me matriculo na sua escola. Todos nós que somos seus seguidores, começamos a partir do novo nascimento, esse verdadeiro processo. Os processos começam em nossa vida a partir do novo nascimento. Nesses processos, a nossa dependência de Deus é testada, assim como Jesus. Nem só de pão o homem viverá. Nossa dependência de Deus é testada, assim como Jesus foi. Nossa obediência é testada. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. A nossa obediência à sua palavra é testada também constantemente. A nossa humildade é testada também. Prova que tu és o Filho de Deus e te joga daqui para baixo, disse o diabo, levando Jesus ao pináculo do templo. Ou seja, a nossa humildade é testada constantemente. Nossas convicções são testadas. Se tu és filho de Deus, assim como Jesus foi testado em sua convicção de que se ele era de fato filho de Deus, somos testados em nossas convicções quase que diariamente. Os projetos de Deus em nós são testados também. Se seguimos o plano do Pai ou se seguimos um plano alternativo. Note que o diabo oferece a Jesus um plano alternativo. Você não precisa passar pela cruz, eu te dou o mundo sem você passar pela cruz. Constantemente nos é oferecido projetos alternativos para que fujamos da cruz, para que não queiramos a cruz e para que banamos a cruz, para que a gente venha a banir a cruz da nossa vida. Quando não existe cristianismo, não existe vida cristã, não existe compromisso com Jesus sem cruz. Portanto, nesses processos nós estamos sendo testados e trabalhados constantemente. Mas há alguns fatos que precisamos entender se quisermos ser aprovados nos processos pelos quais passamos, e se quisermos amadurecer dia a dia, e se quisermos de fato que o caráter de Deus seja impingido em nós, seja realmente impresso na nossa vida. É preciso que entendamos isso. E eu quero falar rapidamente com você nessa noite sobre 4 fatos que precisamos entender nos processos. 4 fatos importantes que nos ajudarão um pouquinho e precisamos entender nos processos. O primeiro fato importante que nós precisamos entender nos processos é o fato de que não devemos ter medo de ser guiado pelo Espírito. Então não tenha medo de ser guiado pelo Espírito. Repita comigo: não tenha medo de ser guiado pelo Espírito. Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito, foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Eu acho interessante que Lucas não fala apenas, Mateus fala que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, mas Lucas fala que Jesus, cheio do Espírito, foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Paul Freston, escritor e teólogo, ele diz que na teologia dominante dos nossos dias, não se prepara para esse tipo de atuação do Espírito Santo. Que tipo de atuação? De ser levado por ele para o deserto. Pois quando se fala em ser cheio do Espírito Santo, logo se pensa no gozo, logo se pensa no êxtase, logo se pensa na glória, no mistério e nunca no deserto. Alguém já orou para ser cheio do Espírito Santo pensando no deserto? Não, está pensando sempre no quê? No gozo, na glória, no regozijo, né? Em estar sentindo algo diferente, de experimentar o sobrenatural de Deus, sem muito bem entender realmente o que ele quer, o que se quer. Embora Jesus tenha nos ensinado sobre isso, afinal ele disse que receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. E aí, testemunha é mártir mesmo, ou seja, em outras palavras, Jesus diz: vocês vão receber poder que vai capacitar vocês a sofrer por mim, a morrer por mim, a se entregar por mim, pelo Evangelho. É isso que Jesus disse. Nós não gostamos de sair da zona de conforto,
E o Espírito Santo, ele nos tira da zona de conforto, nos tira daí. Jesus se deixou guiar pelo Espírito, demonstrando total confiança e dependência. Ele não questionou o estar sendo conduzido ao deserto. Ele poderia dizer: ei, Espírito, espera aí um pouquinho, o ministério é para lá, as multidões estão para lá, o povo está lá, o Senhor está me levando para o deserto, não tem ninguém, eu não vim para ser o salvador dos homens, o povo está para lá, a cidade está lá, a capital grande está ali, Jerusalém está para lá, o Senhor está me levando para o deserto, está me levando para o rumo errado. Às vezes a gente quer discutir com o Espírito Santo que ele está nos levando para a direção errada, mas se nós estamos sendo guiados por Ele, Ele sempre vai nos levar na direção certa, mesmo que seja o deserto. Ele não questionou estar sendo conduzido ao deserto. Nós precisamos entender que é necessário viver no Espírito, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. O que isso significa, pastor? Significa viver nele, ser dominado por ele e ser guiado por ele. Viver nele, ser dominado por ele e ser guiado por ele. Esse deve ser o alvo do cristão em relação ao seu relacionamento com o Espírito Santo. Qual? Viver nele, ser dominado por ele, ser guiado por ele. Viver nele, ser dominado por ele e ser guiado por ele. Como deve ser o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu devo desejar viver nele, eu devo desejar ser dominado por ele e eu devo desejar ser guiado por ele. Mas é importante que saibamos que o Espírito não nos leva para os processos e nos abandona aí, não. Por isso o texto de Lucas, ele é muito significativo quando ele fala da tentação de Jesus no deserto, porque ele diz que quando Jesus foi batizado, logo após, foi cheio do Espírito Santo. Por isso também Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E parafraseando, e podereis passar por todos os processos da vida. Cheio do Espírito Santo é possível, irmãos. Então entenda que nos processos nós somos guiados e amparados pelo Espírito Santo. Portanto, não tenha medo de ser guiado pelo Espírito por caminhos desconhecidos ou por desertos escaldantes. Como diz Corrie ten Boom, ela dizia, não tenha medo de entregar o teu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Então conheça Deus e confie nele, e deixa Ele guiar a sua vida através do seu precioso e santo Espírito. Portanto, é preciso que entendamos esse fato: nos processos não devemos ter medo de ser guiado pelo Espírito. Não tenha medo, se deixe guiar, irmão. Não tenha medo de ser guiado pelo Espírito, não importa por onde Ele te leve. É certo que no processo que Ele tem para a sua vida, Ele vai te levar por caminhos e até por desertos, onde você poderá crescer e muito nele. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Compreende isso? Amém? Um segundo fato que precisamos entender nos processos é que é preciso entender para que servem os desertos. Para que servem os desertos? Deserto é símbolo de aridez e, portanto, para nós é algo negativo. No nosso ideal de vida cristã, rejeitamos os momentos de deserto. Mas, biblicamente, nós vamos encontrar o deserto como uma necessária experiência de crescimento que não devemos rejeitar por algumas razões. Não devemos rejeitar essa experiência, em primeiro lugar, porque deserto é lugar de desnudamento, de redução ao essencial. No deserto, o Senhor nos tira as muletas. Quando você está no deserto, você está sozinho. Isso é importante entender. É lugar de desnudamento, é de ficarmos sós diante de Deus.
sem muleta, sem experiência de consolo, sem experiência de êxtase, sem o apoio de um grupo. Não tenho ninguém para me apoiar, e não tem mesmo. Aliás, é importante aqui salientar, meu querido irmão, minha irmã, quando você está no deserto, é um processo solitário mesmo. E eu quero dizer para você, porque isso é fato, isso é um fato, não só bíblico, mas experiência que eu já tenho de vida cristã, é que quando estamos no deserto, o Senhor realmente tira todos os apoios, para que a gente possa aprender, aprender alguma coisa essencial, ou a depender dele, sim, mas a entender também que é lugar de estarmos nos desnudando e reduzindo realmente ao essencial, aquilo que é essencial. No deserto nós aprendemos o que é essencial, aprendemos isso. Então é importante passar por aí. E se você estiver aí e não tiver apoio nenhum, não fique triste, não fique aborrecido, não gere ressentimento no seu coração. Ninguém está me vendo, ninguém está me ajudando, ninguém está me confortando, ninguém está me consolando. Deus permite que nesses momentos você fique invisível. Sabe por quê? Deus permite que você fique invisível, que ninguém lembre de você, exatamente para você passar por aí, e ser aprovado no processo lá na frente. Você precisa estar totalmente na dependência dele. Deserto é lugar de autoconhecimento. Diante da aridez do deserto, nós descobrimos que somos um grão de areia nesse infinito. Temos noção de que Deus está nos formando, temos noção de que Deus está nos lapidando, nos tornando aptos. E é interessante que Ele está nos tornando aptos, não para essa terra, Ele está nos tornando aptos para a nova terra, para o céu. Nós não estamos sendo preparados para aqui. É interessante isso, que nós queremos muito desfrutar de coisas aqui, e é importante e é necessário muitas vezes, e Deus permite coisas acontecer para que você desfrute de bênçãos aqui, sim, com certeza. Mas nós não estamos sendo preparados para aqui, nós estamos sendo preparados para uma nova terra, nós estamos sendo preparados para o céu, não é para aqui, irmãos. Você não está sendo preparado para viver na terra, você está sendo preparado para viver no céu. Você compreende isso? E nesse processo Deus está trabalhando, lapidando, para habitarmos a nova terra, estarmos preparados para isso. Deserto é lugar de conhecer a Deus também. Josemar Bessa, ele disse que Moisés viu mais Deus no deserto do que jamais tinha visto no palácio de Faraó. E é verdade, porque Deus se revela no deserto, Deus fala no deserto. Em Oséias 2,14, na King James atualizada, o Senhor chama Israel, da sua esposa, e diz: apesar de tudo, eu decidi trazê-la para mim, e eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Deus fala com você a sós, no deserto. Foi na solitude do Jaboque que Jacó foi transformado por Deus, e é na solitude do deserto que Deus se revela de forma impactante e transformadora. Então entenda, meu querido irmão, que os desertos fazem parte dos processos de Deus, especialmente para nos autoconhecermos e para conhecermos a Deus também. No deserto nós nos desnudamos, nos livramos daquilo que não é essencial e aprendemos sobre o que realmente é essencial. Nos conhecemos melhor e conhecemos a Deus. Isso é fato. Então entenda que os desertos fazem parte dos processos de Deus, especialmente para nos autoconhecermos e para conhecermos a Deus. Amém? Você consegue compreender isso, irmão? Amém? Terceiro fato que precisamos entender em relação aos processos é que as tentações fazem parte da peregrinação também. Em relação aos processos, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito,
precisamos entender para que servem os desertos e parar de reclamar, de murmurar diante deles, porque eles têm uma parte, eles fazem parte essencial do processo de Deus na nossa formação cristã e espiritual, nosso crescimento e no nosso caráter. E é preciso que entendamos que nos processos as tentações fazem parte da peregrinação também. No deserto, a tentação de Adão foi reproduzida para Jesus. Jesus foi tentado exatamente nas 3 áreas em que o Adão fracassou, em que o homem fracassou. Mas me chama a atenção uma coisa fantástica e tremenda. Adão fracassou no paraíso, Jesus foi vitorioso no deserto. Olha a diferença de ambiente. Adão fracassou no ambiente perfeito, Jesus venceu no ambiente inóspito, num ambiente terrivelmente desgastante. O segundo Adão foi vencedor, passou pelo processo. Mas é interessante, e o fato é, que as tentações fazem parte de toda a nossa peregrinação. Meu querido irmão, se você não quiser ser tentado, você precisa ser promovido para o céu. Não adianta, você é tentado o tempo todo. Você é tentado, nós somos tentados o tempo todo. A tentação, ela vem de fora. Ela vem de fora, assim como ela veio de fora para o Adão e Eva. Assim como ela veio de fora para Jesus. Um terceiro elemento aparece, ou um elemento aparece de fora. Mas o que leva à queda é o desejo que brota dentro de cada um de nós. Por isso Tiago, o apóstolo, nos diz com muita propriedade que a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Preste atenção, a tentação vem de fora, mas o que leva à queda são os desejos que vêm de onde? De dentro, que são despertados aqui dentro de nós. Por isso, na tentação de Jesus, Satanás trabalhou os desejos da carne, alimente-se, você está com fome, dos olhos, olha os reinos do mundo que eu te darei, a soberba da vida, o orgulho, prova que você é o filho de Deus, salta daqui lá para baixo. Mas Jesus se dominou. Jesus quis que a cruz fosse evitada. Mas se essa fosse a vontade do Pai, Jesus venceu a soberba, se humilhando até a morte mais vil. Jesus quis evitar a cruz, se possível, sim. E Ele revela isso lá no Getsêmani. Pai, se possível, passa isso de mim. Se possível, Ele teria evitado a cruz, sim. Mas eu estou aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade. Então faça-se a tua vontade. As tentações, queridos, sempre estarão presentes. Lá no seu trabalho, dentro da sua casa, ao ligar o seu televisor, ao abrir a sua internet, ao se conectar com o mundo, todo momento. Em todo momento as tentações estarão ali. Em todo momento elas estarão presentes, tentando te seduzir, te fazer cair. O verso 13 deixa claro que Satanás continua a investir em Jesus. Preste atenção, abra a sua Bíblia no versículo 13 aí, olha aí, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz o texto. O evangelista Lucas diz o seguinte, olha: passadas que foram as tentações, e agora preste atenção no que Lucas diz. Lucas fala isso, Mateus não fala, mas veja só: as tentações de toda sorte. É interessante isso. Lucas vai além. Aqui é o registro dessas tentações, mas isso não significa que ficou só nisso.
de toda sorte. E aí veja só, apartou-se dele o diabo, e agora essa última frase, até momento oportuno. Quando você vence uma tentação, que maravilha! Agora, o que acontece quando você tem uma grande vitória? Geralmente você relaxa, você baixa a guarda. Ufa, venci, relaxo. E quando você baixa a guarda, o texto diz que Satanás se afastou até momento oportuno. Ele vai se afastar até momento oportuno. Ele fica sempre de olho, ele fica sempre atento, e ele não vai desistir enquanto você e eu estivermos nessa peregrinação. Ele estará nos tentando o tempo todo. Essa é a verdade. Não se iluda achando que eu venci. Não, você precisa vencer todos os dias. Por isso, estar na cruz, crucificado com Cristo, viver uma vida plena no Espírito Santo, viver nele, plenamente nele, ser guiado por ele, é uma necessidade, e uma necessidade importante. Aqui nesse mundo, as tentações sempre estarão presentes. Por essa razão, nós precisamos estar em alerta o tempo todo. Por isso, essa necessidade de viver no Espírito, para que seu fruto se desenvolva plenamente em nós. Entenda, meu querido irmão, minha irmã, que as tentações fazem parte dos processos, porque nos leva a uma dependência diária do Senhor, e a estarmos conectados o tempo todo com o Espírito Santo. A vitória só acontece se vencemos as tentações, e isso precisa acontecer todos os dias. Hoje eu venci uma tentação. Que bom, irmão, graças a Deus. Continue conectado com o Espírito Santo, continue conectado com o céu, continue pedindo ao Espírito Santo que te fortaleça, que desenvolva o fruto dele na sua vida, que te encha plenamente. Por quê? Porque se prepare que amanhã vem mais. Hoje foi numa área, amanhã pode ser outra, e ele sabe as áreas que nós somos mais suscetíveis. O inimigo, irmão, ele não é desorganizado, ele trabalha organizado, ele sabe, ele mapeia a sua vida para saber quais as áreas que ele pode atacar, e ele faz isso sempre. Por isso a necessidade de vigiarmos e de estarmos sempre conectados com o Senhor. Então entenda que as tentações fazem parte do processo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Fazem parte. Não esqueça disso. Quando você tiver se você hoje é um jovem, você diz, eu quero ficar velho logo para me ver livre de certo tipo de tentação. Quando você estiver velho, essa tentação vai ser pior ainda. Isso é verdade. Eu não esqueço que li certa vez do Paul Yong-Soo, do David Yong-Soo, que já faleceu. E quando ele escreveu isso, ele já estava indo para um pouco mais maduro, já estava com mais de 60 anos. E ele disse assim: quando eu era jovem, eu orava bastante para ficar velho, logo para me ver livre das tentações, especialmente em relação ao sexo oposto. Mas quanto mais velho eu vou ficando, essas tentações ficam piores, ele falou. Então, meu querido irmão, minha irmã, o problema está aqui, Satanás, ele trabalha com os desejos que brotam no seu coração. Por isso que a velha natureza precisa estar sendo dominada e crucificada com Cristo na cruz todos os dias. Compreende isso? Amém? Então, nos processos, as tentações fazem parte durante toda a nossa peregrinação nessa terra. Precisamos vencer todos os dias. Amém? Dá uma cutucada no seu irmão, diga para ele: é todos os dias, irmão. E o quarto fato que precisamos entender em relação aos processos é que nós temos auxílio do alto.
O evangelista Mateus faz uma revelação que Lucas não faz a respeito da tentação de Jesus no deserto. Ele diz que após o diabo ter se retirado, vieram os anjos e serviram a Jesus. Eu acho linda essa observação de Mateus, porque ela revela que além do Espírito Santo, todo aquele que peregrina por essa terra tem o auxílio dos anjos também. E é interessante que Lucas faz um registro que Mateus não faz. O registro de Jesus no Getsêmani, quando ele passa pela escuridão, aquele deserto escuro do Getsêmani. Foi um deserto que ele passou, não foi um deserto físico, mas foi um deserto terrível, quando ele transpira sangue, segundo o evangelista Lucas. Lucas registra o que os outros não registram, que naquele momento de agonia, um anjo confortava. Enquanto Mateus registra que após a tentação, o que Lucas não registra, que após a tentação vieram anjos e o serviram. Ou seja, nessa peregrinação terrena, além da presença do Espírito Santo, nós temos o auxílio dos anjos também. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Eu creio que temos usado muito pouco desse recurso angelical. Conheci um pastor, um homem de Deus, pastor João Carlos Marques, faleceu já com 90 anos, e ele teve uma experiência que marcou a vida dele de arrebatamento. Ele saiu fora do corpo e foi algo fantástico. Aquilo marcou a vida dele. Um homem de uma espiritualidade acima da média. Eu conheci por muitos anos, um verdadeiro homem de Deus. E ele, quem sabe, tenha sido a pessoa que mais soube, que eu conheci, que mais soube usufruir do ministério dos anjos aqui na terra. Ele dizia que quando ele orava a Deus, ele sempre orava, porque o Senhor diz: olha, João, eu vou dispor sempre anjos para estar com você, estarão à tua disposição sempre. E uma vez, isso foi lá em 1980, há muito tempo atrás, eu era um adolescente. Ele foi fazer uma conferência avivalística em nossa igreja, onde meu pai era pastor. E meu pai, muito zeloso, ouviu falar que ele fazia algumas coisas que eram meio que fora do normal, da normalidade, E ouviu falar que ele colocava cadeira no púlpito para que os anjos sentassem enquanto ele pregava. E meu pai perguntou para ele: pastor, zeloso, a gente tem um certo zelo em relação àquilo que a gente crê. E meu pai perguntou: pastor João, é verdade que o senhor faz isso? Ele disse: olha, pastor Darcy, eu nunca fiz isso não, mas se fizer também não há problema algum, porque o senhor prometeu que os anjos dele estariam comigo enquanto eu estivesse pregando também. Mas eu não faço, mas eu sei que os anjos de Deus estão comigo. E ele dizia o seguinte: quando ele precisava, ele sempre pedia ao Senhor que enviasse um anjo a socorrê-lo, um anjo mecânico, um anjo intérprete, um anjo médico. Muitas vezes ele fazia isso e o Senhor o socorria de forma milagrosa. E ele fazia. Você pode não acreditar, mas um homem de Deus chamado Joel de Jesus Braga, um servo de Deus, pastor batista independente por muitos anos, hoje está com quase 90 anos, estava pastoreando recentemente no Espírito Santo, uma igreja batista. E ele contava essa experiência dele que ele teve. Ele certa vez foi fazer uma visita em uma outra cidade com a sua motinho muito longe, e ele esqueceu de abastecer. E quando ele estava voltando, ainda 50 quilômetros longe de um posto de gasolina, num lugar deserto, ele diz: vou ficar na rua, vou ter que empurrar essa moto por 50 quilômetros. Mas de repente, enquanto ele estava indo, tinha um moço na beira do caminho pedindo carona. Ele diz: bom, eu vou dar uma carona para esse moço, se ficar na estrada, ficamos dois. Colocou o moço na garupa e foi embora. E foi, andou, e a gasolina não acabava, até que ele finalmente chegou no posto. Quando ele chegou no posto, ele olhou para trás e falou assim para o rapaz: eu vou parar aqui para abastecer. Mas quando ele olhou para trás, não tinha ninguém. Ele estava sozinho na moto. E ele diz: uma coisa eu tenho certeza, não era um homem, aquilo era um anjo de Deus. E o Senhor colocou na garupa da minha moto para me levar até o próximo posto para abastecer a minha moto.
O fato é que o Senhor coloca os seus anjos à nossa disposição também, meu querido irmão. Por isso eu disse que nós usamos muito pouco desse recurso angélico. É certo que não devemos nos conformar com a presença de anjos, mas desejar o próprio Deus, como Moisés. Moisés desejou quando Deus disse: vou mandar um anjo. Não, eu quero é a tua presença. Não quero a presença do anjo, eu quero a tua presença. Mas isso não significa que não devamos também usufruir dos serviços angelicais aqui na terra. Daniel que o diga. Daniel que o diga. Quem sabe dos profetas foi o que mais teve visitação de anjo. E na hora que ele estava lá naquela cova dos leões, ele, quem sabe, diz: bendito seja o Senhor pelos seus anjos que vieram fechar a boca desses leões. Porque o Senhor diz, ou o texto bíblico diz, que os anjos fecharam a boca dos leões. Mas o fato que eu quero salientar aqui, meu querido, é que nos processos pelos quais passamos aqui na terra, nós temos o auxílio que vem do alto. O Senhor coloca, o Espírito Santo está aí conosco, e o Senhor coloca à nossa disposição também os seus anjos, e isso é muito importante. Façamos uso de todo o auxílio que temos da parte de Deus. Amém, meus queridos? Quero concluir essa palavra essa noite dizendo para você, querido, que os processos testam a validade e a profundidade da nossa vida cristã. Se aprovados, recebemos o selo de qualidade. Mas é preciso que entendamos que nos processos de Deus, 4 fatos precisam ser compreendidos. O primeiro é que não devemos ter medo de ser guiados pelo Espírito. Ele nos levará por desertos, Ele nos levará por situações onde seremos tentados, mas Ele estará ali conosco. Você crê nessa verdade? Amém? Precisamos compreender para que servem os desertos. Há uma pedagogia específica do deserto, que só no deserto ela é aplicada. Precisamos compreender que as tentações fazem parte de toda a nossa peregrinação até o final. Nos livraremos delas somente no céu. Lá estaremos livres de toda a tentação. Por isso a gente sempre bendiz ao Senhor quando o Senhor recolhe alguém, porque já venceu e não será mais tentado, já está livre disso. Devemos compreender e ter consciência de que o Senhor provê ajuda e conforto do alto para nós. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, não fuja dos processos. Eles fazem parte da vida cristã. Ser guiado pelo Espírito, enfrentar desertos e tentações e sermos auxiliados por anjos de Deus fazem parte desses processos. Por isso, eu pergunto a você nesta noite, faço algumas perguntas que são importantes você refletir sobre elas. Você tem se deixado conduzir pelo Espírito? Você tem deixado o Espírito Santo dirigir a sua vida? Ou você tem tido um tanto de autocontrole, ou tem tentado controlar a sua própria vida e dirigir para onde você deve ir? Eu acho que o Espírito Santo está errando a direção, está me levando para o lado errado. Você tem permitido que o Espírito dirija a sua vida? Como você tem se saído no deserto? Como você está se saindo no deserto? Como você tem se saído frente às tentações? E você tem usufruído do auxílio do alto? Você tem usufruído do auxílio que o Senhor tem colocado à sua disposição? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.